Que lugar gostoso. Que tempo de adoração tremendo. Que tempo de adoração tremendo. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem algo para nós hoje aqui, né? É gostoso quando vem alguém de fora que mexe um pouco com a casa, né? Está acostumado, né? É igual quando você vai no restaurante, você está acostumado com a comida em casa, né? Aí você vai no restaurante, é diferente, né? Eu acho que é isso daí. Eu queria primeiro apresentar os irmãos que estão com a gente. Fique de pé um pouquinho, vou constranger vocês um pouquinho. O pessoal lá de Osasco, fique de pé, essa galera aí. Glória a Deus. Esses irmãos, pode sentar. Esses irmãos servem com a gente. Está aqui com a gente pastor Carlinho, fica de pé de novo. Gente, esse homem de Deus, pequeno homem de Deus, ele é um missionário no sertão do Brasil. Eu acho que ele que devia estar pregando aqui, não eu, né? Ele, 10 anos, né? 10 anos em Acauã, que é no final do mundo lá, né? Quando você anda de avião, depois você pega um ônibus e vai, depois você pega um carro 1 hora de pau de arara, porque carro normal não vem, aí você vai para o lugar que ele ministrava, que é lá no povoado do Batimaré, né? E Deus fez uma coisa maravilhosa. Gente, é só você indo naquele lugar para você saber o que acontece naquele lugar. Esse homem de Deus, Deus está soprando ele lá do Piauí para o Maranhão agora, um novo desafio na vida dele. Agora é tocar o Maranhão. E ele assim está apaixonado. Ele foi para lá, ele falou assim, Deus me mandou para lá, né? E depois a gente ora por ele, né? A bênção da igreja, né? Ser abençoado naquele lugar, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Em lugar no Maranhão, que ele estava me contando em pouco tempo que a gente conversou ontem, ele chegou para a nossa conferência. Nós vamos ter uma conferência 12, 13, 14 e 15 de outubro agora. Então vai estar com a gente o pastor Maico Barroco, vai estar com a gente o pastor Edgar, Carlinhos vai estar com a gente, pastora Anne, lá da Santa Filomena. Então, alguns irmãos que ministram no sertão, né? E ele chegou para estar junto com a gente, somando na conferência, e vai estar ministrando. E no outro domingo vai estar ministrando o pastor Edgar aqui. Gente, vocês vão conhecer a doçura desse homem, que Deus colocou. Se você acha que Acauã é longe, aí você vai para a Serra do Inácio, você fala, tem isso no Brasil? Tem. É um lugar no sertão, no meio do sertão, que faz frio. Aí você fala, como que pode? No verão a gente tem que pôr blusa, lá no meio do sertão. É um lugar assim que Deus, eu creio que Deus decidiu depositar a sua glória naquele lugar. Gente, acontece cada coisa naquele lugar, que se eu for contar aqui, eu vou ficar 2, 3 horas contando aquilo que Deus fez naquele lugar com a gente, né? Mas eu queria apresentar minha esposa Cláudia está aqui na frente, e os meus filhos, João e Lucas. Fica de pé, vou fazer vocês ficar de pé de novo, né? João e Lucas, obrigado. Deus me deu uma esposa e filhos maravilhosos. Os 2 meninos são ministros do Senhor, ministram tempo de adoração, são líderes de jovens, ministram a palavra. Hoje à noite o João vai ministrar a palavra com os jovens lá, na galera lá, tá? Mas eu queria falar um pouco sobre a minha vida, antes de eu começar. Eu tive pais maravilhosos, um homem de Deus chamado Senhor José e a Dona Isabel, né? Os dois, ambos já estão com o Senhor. Um homem de Deus fantástico, que amava o pobre, amava a viúva, amava o órfão, amava missões, como aquele homem amava missões. E toda vez que um missionário, eu sou de uma igreja presbiteriana independente, nasci naquele lugar, fui criado naquele lugar, e meus pais, toda vez que um missionário vinha, tinha um trabalho muito forte no Amazonas, ali em meio aos índios, e tupi-guaranis, e eu lembro que esses missionários, quando eles voltavam, meu pai fazia questão de recebê-los na nossa casa, e de dar um jantar para eles. A nossa casa era pequena, e muitos filhos, né? Somos em 7 irmãos, mas ele dava um jeito de trazer, e ele tinha que almoçar em casa e contar aquilo, porque ele não ficava assim, completo de ver só na igreja, ele queria escutar, sentar à mesa e participar daquilo, né? Apaixonado pelas pessoas, eles eram, né? Eu lembro que uma das últimas frases
que o meu pai falou antes de morrer, antes de ir para o Senhor. Ele tinha tido um AVC, e assim, com muita dificuldade de falar, e alguns jovens foram visitá-lo, e no momento que eles foram visitá-lo, foi uma das últimas palavras que eu ouvi dele. Ele falou para aqueles jovens, tinha uns 10 jovens, ele falou assim: a coisa mais maravilhosa que existe é falar do amor de Jesus. É falar do amor de Jesus. Isso é o que ele vivia. Para todas as pessoas que ele encostava, ele pregava. Ele amava assim de uma maneira o pobre e a viúva, que se ele tivesse comida em casa, ele falava: não, está errado, e ele não tem, fulano de tal não tem. Ele saía, pegava e levava para aquelas pessoas. Era uma bondade tremenda. Minha mãe também. Eu lembro que no velório da minha mãe, uma família chegou para mim e falou assim: os meus filhos, uma mulher chegou e falou assim: os meus filhos só estão vivos por causa dessa mulher. Olha o testemunho dela, olha o testemunho dela, né? Eu lembro que tinha um funcionário que trabalhava com a gente, eu trabalhava com meu pai, com as obras que a gente fazia, e um funcionário falou assim para mim, virou para mim e falou assim: ele também era meu pai. Olha o testemunho, que maravilhoso. Eu tive um avô, pai do meu pai, um homem batista, um diácono da igreja batista, fundador de uma igreja batista, da primeira igreja batista de Carapicuíba. Esse homem era um homem de Deus, e eu aprendi muito com esse homem. E uma das coisas que eu aprendi, no final da vida dele, ele foi morar na minha casa, eu ainda era solteiro, e eu lembro que um dia eu cheguei, e eu encontrei ele no chão, caído no chão. Eu falei: meu Deus, corri para acudir ele já tinha 85 anos, e eu falei: vô, está tudo bem, está tudo bem? E ele falou assim: filho, está tudo bem. Eu falei: mas por que o senhor está deitado no chão? Ele falou assim: eu estava orando de joelhos. Aí eu não aguentei, eu não tinha força para levantar, e eu deitei. Eu falei assim, eu fiquei pensando, aquilo marcou. Eu falei: o que ele sabe? O que ele sabe que eu não sei? E desde aqueles momentos eu passei a orar de joelho. Eu falei assim: não, eu preciso aprender um pouco com ele, com aquilo que ele me ensinou. Um homem de Deus, que marcou ali a sua geração. Eu estou na nossa igreja, na Carisma, há 28 anos, desde a sua fundação, desde o comecinho dessa igreja. Eu, no começo do meu ministério na igreja presbiteriana, quando eu realmente tive um encontro com Deus, porque o nosso encontro é um antes e um depois. É aquele dia que você falou assim: agora tudo mudou na minha vida. Antes eu fazia isso, agora eu não faço mais, porque Jesus mudou a minha vida. Eu nasci num lar cristão, mas eu me desviei aos 15 anos de idade. Mas com 17 anos, Deus me laçou com cordas de amor. E eu lembro que logo aos 17 anos, quando eu voltei para Jesus, a minha vida não era mais a mesma. Mudou os meus caminhos, mudou meu jeito de pensar, o meu jeito de falar. Eu falo lá na galera, eu falava assim, de 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Porque eu não queria me parecer com crente. Porque eu falava assim: não, eu não quero isso. Eu estava lutando contra Deus. Como Paulo ali, lutando contra Deus. Mas um dia, Deus apareceu para mim, num acampamento de jovens. Deus falou comigo. Deus falou: eu estou aqui, eu sou o teu Deus. E tudo mudou na minha vida. E aquele momento eu comecei dali a trabalhar com jovens e adolescentes. E o meu professor, José Bastos, ele falou assim: você vai começar a dar aula. Eu tinha acabado de voltar. Ele falou assim: você vai me ajudar aqui. E eu comecei a trabalhar com adolescentes e jovens. Depois com pastoreio de jovens. Depois, até que eu saí da presbiteriana, fui para a Carisma. E dali comecei a trabalhar no Ministério de Cura e Libertação. Foram muitos anos expulsando demônio. Muitos anos. De reuniões que tinha 20 pessoas endemoniadas. E o poder de Deus vinha ali e pessoas eram libertas do poder das trevas. Porque esse é o nosso Deus, Ele é poderoso. Depois o Senhor me levou a ser professor, comecei a ser professor da aula na escola sobre fé. E dei muitos anos aula sobre fé na escola de ministérios da Carisma. E depois Deus me soprou para ser líder de grupos pequenos. E fui chamado ao ministério pastoral junto com os pastores da Carisma. E liderei um tempo o ministério de oração ali na Carisma. Nós tínhamos uma reunião de oração às sextas-feiras. Até que Deus me chamou para trabalhar com jovens e adolescentes novamente.
Depois de anos e anos e anos, Deus falou assim: agora é um tempo de você liderar eles. Eu tinha visto algo. Eu vi a glória de Deus descendo sobre os jovens e adolescentes, e aqueles jovens proclamando o nome de Jesus, o Cristo. E Deus falou assim: vai lá, ensina eles. E eu estou lá, já tem 16 anos, trabalhando com esses jovens. Mas também Deus nos chamou para um trabalho no sertão. Em 2018, o Senhor acendeu uma chama. Eu nunca tinha ido no sertão do Brasil. Ouvia um pouco falar sobre o sertão, sobre a fome e sobre a dificuldade das pessoas. Mas um dia, um grupo chamado Sertão Clama apareceu lá na Carisma e foi trazer um pouco do que estava acontecendo naquele lugar. E eu vi que houve uma mobilização muito grande da minha vida, de muitos irmãos, sobre aquele assunto. Então, isso foi em 2017, 2018, nós tivemos uma conferência no final do ano, que marcou aquele lugar, uma conferência de missões. Em 2019, nós subimos para o sertão pela primeira vez. Nós pegamos um ônibus aqui em São Paulo, ali, próximo à rodoviária do Tietê, e nós viajamos 48 horas, 2 dias e 2 noites num ônibus. Foram 42 pessoas subindo para o sertão. Um caminhão indo antes para poder levar doações, e nós chegamos naquele lugar e nós vimos coisas maravilhosas que o Senhor fez, né? Tem aqui algumas fotos daquilo que Deus fez. Deus é maravilhoso. Eu quero contar um pouco do que o Senhor está fazendo lá naquele lugar. Eu vou falar como o nosso Jesus, o nosso amado Jesus, transformou a vida de algumas pessoas naquele lugar. Principalmente a vida da dona Joaquina e sua família. Eu vou falar como Deus transformou a vida da dona Rita e toda a sua família. E também dos milagres que houveram naquele lugar, de curas que têm acontecido naquele lugar. Eu posso dizer para você que os céus estão abertos sobre o sertão do Brasil. E eu queria falar, o tema da minha pregação hoje é coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. E nós vamos ler até o 17. João 14, de 12 a 17. Abra a tua Bíblia, liga a tua Bíblia. Quem achou, diga eu achei. Isso, boa. Diga-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está dizendo: em verdade vos digo, ou em verdade vos digo. Jesus está dizendo assim: isso é base para a vida de vocês. Isso é um fundamento, é algo que você tem que guardar. É algo que você não pode desprezar. É algo que você não pode tratar de uma maneira leviana, de uma maneira simples. Ele está dizendo, ele está colocando um fundamento verdadeiro, algo, o que é princípio e que nós devemos nos apoiar. Sabe quando você está ali num lugar alto e você tem um parapeito e você olha ali e você balança e fala assim: eu não vou me apoiar nesse negócio não, porque isso aqui está muito frágil.
né? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você pode se apoiar, que aquilo ali é firme. Ele fala assim, aquele que crê em mim. A palavra ali é a palavra pistelvo. Aquele que crê em Jesus e na sua palavra. Aquele que deposita confiança. Aquele que age em fé. Aquele que não só fala que crê, mas ele tem um posicionamento que crê. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu creio, mas espera aí, você está andando nisso? Você está vivendo isso? Você está esperando isso? Você se move como você realmente cresce? Ou você só diz que crê? E ele fala assim, que aquele que se move, Jesus está falando, aquele que é por essa convicção, como um homem que Jesus contou, como um centurião que está descrito em Mateus 8, versículo 13, porque esse homem tinha um servo dele que estava doente, e ele chegou para Jesus e falou, o senhor pode curar esse meu servo? E Jesus falou, eu vou até a tua casa. Ele falou, o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu tenho empregados, e quando eu falo vai, ele vai, quando eu falo vem, ele vem, e eu falo pega tal coisa, ele pega. Basta o Senhor dizer uma palavra, basta o Senhor falar. E Jesus falou assim, e Jesus fala daquele homem, então disse Jesus ao centurião, versículo 13 de Mateus capítulo 8, vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Porque quando nós temos fé, nós falamos. Muitas vezes as pessoas perguntam, você tem um fezômetro? Um aparelho que sabe quanto de fé que a pessoa tem? Eu não tenho esse aparelho, pastor. Mas eu sei, de acordo com o que você crê, por aquilo que você fala. Aquilo que você fala é aquilo que você crê. A maneira que você anda é a maneira que você crê. A maneira que você tem vivido é a maneira que você crê. Aí eu creio nas escrituras, você crê, mas você tem se posicionado e andado de acordo com isso? Porque aquele homem que tinha uma mão ressequida, Jesus falou para ele, estende a mão. O que ele fez? Ele estendeu a mão. Aqueles leprosos que estavam, Jesus falou assim, vai lá e mostra ao sacerdote. Eles saíram e foram. Eles não tinham sido curados ainda. Isso é fé. Isso é nós crermos. E da fé gerou a cura àquele homem. Porque o nosso Deus é um Deus de fé. Em Romanos 4,17 diz assim, a fé de Deus, fala da fé que Deus tem, que chama à existência as coisas que não existem como elas já existissem. Isso é fé. Ah, mas se eu ver eu vou crer. Gente, isso não é fé. A fé é quando nós não vemos e nós falamos assim, eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. A palavra fé, que é a palavra pistis, que significa no grego, né, convicção baseada no que se ouve. A fé é uma convicção clara baseada na palavra de Deus, que nos leva à ação. Jesus disse para o centurião, você já está agindo no nível de fé. Jesus mostrou que aquele homem tinha fé. Jesus liberou aquela palavra por causa da fé daquele homem. Como aquela mulher Cirofenícia, que a sua filha estava endemoniada, e ela chega para Jesus e fala, Jesus, cura minha filha. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Se for uma migalhinha, minha filha vai ser curada. E Jesus falou assim, eu nunca vi tamanha fé. Olha a fé dessa mulher. A fé vai trazer à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Uma convicção muito clara, do mesmo tipo do que aconteceu na vida de duas irmãs nas Ilhas Hébridas, ali na Escócia, em 1947. Essas duas irmãs, o nome delas, duas senhoras de idade, 82 anos e 84 anos de idade, chamado Peggy e Christine Smith. Começaram a orar por um avivamento. Aí você fala assim, mas como que pode? 82 anos, tem força ainda? Essas duas mulheres geraram aquele avivamento das Ilhas Hébridas, que varreu
todo o Reino Unido naquele tempo e o mundo na época. Essas duas mulheres começaram a orar, e você não sabe a história delas. Uma era quase cega, e uma tinha um problema na coluna e andava totalmente corcunda. Os improváveis. Talvez você chegou aqui e falou assim: o que Deus quer usar comigo? Olha a minha situação, olha o que eu estou passando. E Deus usa pessoas improváveis. Você vê a fé do mesmo tipo dessas mulheres, que elas começaram a orar, porque elas criam numa palavra, de Isaías 44, versículo 3, era a palavra que estava na boca delas, que estava no coração, e gerava aquela palavra. Ela dizia assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes de água sobre uma terra seca. E elas tiveram uma visão. Aquela mulher cega teve uma visão. Ela viu um pregador chamado Duncan Campbell. Ela falou assim: eu vi ele aqui ministrando para a gente. Foi lá e falou para o pastor dela: então vamos chamar. Tal era a devoção e o amor daquelas mulheres, e o respeito que aquele pastor tinha. Vamos chamá-lo. E aquele pastor falou assim: eu não posso, eu estou numa conferência gigantesca aqui em Londres, eu não posso. E ela falou assim, e aquele pastor foi falar para ela: ele não pode vir. E ela falou assim: os homens fazem muitos planos, mas Deus que dá a palavra final. Eles vão estar aqui, Ele vai estar aqui. E você não sabe o que aconteceu, mas a conferência daquele homem foi cancelada, por causa de um evento público ali em Londres. Aquela conferência foi cancelada, e aquele homem sentiu no coração: eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá. E ele largou o que ele estava fazendo e foi lá. E no momento que ele chegou lá, ele falou assim: onde estão as pessoas reunidas? Elas estavam num celeiro, orando. E era o carteiro, algumas senhoras, um jovem de oração. E ele teve a primeira reunião naquela semana. E teve a primeira reunião, não aconteceu nada de diferente. Ele pregou com muito entusiasmo. Aquele homem amava Deus. E ele pregou com entusiasmo, mas não aconteceu nada diferente. Terminou a reunião, despediram os irmãos, eles foram para aquele mesmo celeiro. E até às 5 horas da manhã, eles oravam, falavam assim: Deus derrama um avivamento sobre nós. E até que um jovem caiu e começou ali em choros e com convicção de pecados, e falando assim: Deus derrama sobre nós um avivamento. No outro dia, eles se reuniram novamente, e eles começaram ali, tiveram culto, e como o outro culto não aconteceu nada diferente, mas no final do culto, todo mundo saiu da igreja, e ficou o pastor fazendo alguma coisa. Agora volta o presbítero da igreja, e fala assim: pastor, está todo mundo aí fora, ninguém foi embora. E ele foi lá ver o que estava acontecendo. As pessoas choravam, pedindo algo de Deus, e as pessoas caíam em convicção de pecados, e a cidade naquela noite, ninguém conseguia dormir, todas as luzes permaneceram acesas, a presença de Deus desceu sobre aquela ilha, de tal maneira que as pessoas aconteceu algo tão diferente, que todos pararam na porta da delegacia e perguntaram para o delegado: o que está acontecendo? E o delegado falou: vai para a igreja, porque está acontecendo uma revolução lá. E jovens, pessoas caíam, e aí até o pastor falou assim: não, vamos colocar todo mundo para dentro de novo. E entraram todo mundo para dentro, e aquele culto não terminou mais. Por várias semanas e semanas, milhares e milhares de pessoas. Começou a mudar aquela sociedade. Jornalistas foram levados àquelas ilhas para ver o que estava acontecendo e noticiar para os grandes jornais de Londres. E uma das jornalistas escreveu o seguinte: o cara tinha um bar, e é o grande negócio dele, as pessoas bebiam muito, e ele falou assim: o meu bar vai à falência, ninguém mais quer beber, por causa da presença de Deus. Jovens que tinham acabado de se converter, 2, 3 dias que haviam se converter, proclamavam o nome de Jesus por toda aquela ilha. As pessoas sentiam tão forte a presença de Deus naquele lugar.
que a pessoa não estava convertida, e a história de uma mulher que estava fumando na sua sala e bebendo, e ela sentiu uma presença tão forte de Deus ali, ela foi para o quarto, na hora que chegou a presença de Deus estava ali, e ela foi para a cozinha, a presença de Deus estava ali, e ela largou tudo e foi para a igreja, e ela falou assim: eu preciso entregar minha vida para Jesus Cristo. Duas mulheres com uma convicção, duas mulheres, duas senhoras. Enquanto eu estava estudando e fazendo, Deus falou para mim algo. Tem pessoas aqui do mesmo tipo dessas mulheres. Tem pessoas com o mesmo coração dessas mulheres. Tem pessoas com a mesma fé dessas mulheres. Irmãs e irmãos que têm o mesmo coração, que têm esperado por um mover de Deus nesse lugar. Você chorou uma noite inteira, mas eu vou falar para você que a alegria vai vir ao amanhecer. Deus tem ouvido as orações de vocês. Deus tem visto o cuidado que vocês têm com os pobres desse lugar. Um texto que eu acho incrível, meu pastor, é o texto quando um anjo chega para Cornélio e fala assim para ele assim: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as suas esmolas chegaram até mim. Aquilo que vocês têm ajudado as pessoas desse lugar, os milagres que Deus tem feito nesse lugar. Talvez você olhe e fale assim: Deus, o que isso vai fazer? Eu vou falar assim, no Salmo 68 fala que o Senhor, Ele é o Pai dos órfãos e das viúvas, é o juiz. Ele é o lugar que Ele habita, nesses lugares. Tem pessoas aqui que têm um coração para isso. Tem pessoas que vão orar até que Ele venha. Tem pessoas aqui nesse lugar que vão orar até que Ele venha. Eu vou repetir de novo, tem pessoas que vão orar aqui até que Ele venha. Eu vou repetir de novo, tem pessoas que vão orar aqui até que Ele venha. Logo que Cornélio mandou chamar Pedro, que o anjo falou, e Pedro vai, contrariando tudo que ele acreditava na época. Pedro entra na casa de Cornélio, começa a falar. E no momento que ele começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Senhor vai visitar esse lugar. O Senhor vai visitar esse lugar. O Senhor vai visitar esse lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O texto continua. Fala: se nós crescêssemos, se nós tivéssemos esse mesmo tipo de fé, nós faríamos as obras que Jesus fez. Jesus curava pessoas doentes. Jesus libertava pessoas, tirava elas da escuridão. Pessoas que estavam cativas, presas. A Bíblia fala assim: Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é você ficar se mexendo enquanto essas algemas, essas prisões estão, e você está se machucando mais ainda. Tem pessoas que estão presas e o Senhor está falando, Jesus fez, e Ele está falando assim: você vai fazer essas coisas, porque se você crer, você vai fazer essas coisas. E Ele fala assim que esse mesmo tipo de fé gera isso. Jesus libertava as pessoas, tirava elas da escuridão. Atos 10, 37 e 38 diz assim: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo que João pregou, o qual ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, que andou por toda a parte fazendo o bem, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O poder de Deus estava sobre Jesus. E aquele Jesus, que era 100% homem, cheio do Espírito Santo, saiu por toda a parte curando as pessoas, libertando os cativos, levando as pessoas a um novo nível, a uma vida diferente, a uma vida de paz. Jesus resgatava as pessoas, Jesus as colocava de volta à sociedade. Porque as pessoas que eram cegos, ou se ela tivesse uma deficiência, ela não poderia chegar no templo.
e Jesus as levava novamente para esse lugar. Jesus cura aquele leproso em Mateus capítulo 8. Aquele homem que não podia mais estar com a sua família, e eu fico pensando, porque a gente muitas vezes só pensa na cura, a gente só pensa que assim a orelha dele cresceu porque tinha caído, a ponta do pé cresceu porque tinha caído, mas nós não pensamos que aquele homem vivia sozinho, porque um leproso era tirado da sociedade. Agora aquele homem é colocado de novo na sociedade, aquele homem, a sua família restaurada. Nós vemos Jesus trazendo esperança de uma pessoa que já não tinha mais esperança, como aquela viúva de Naim. Aquela mulher ali estava sentenciada para a vida dela, acabou. Você perdeu o teu marido, você perdeu talvez os teus filhos, e agora o último filho que você tinha morreu, acabou a sua vida. E Jesus restaura a esperança. E nós fomos chamados para isso. Meu irmão, você foi chamado para fazer as obras que Jesus fez, e coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. Aí eu queria contar um testemunho lá do sertão. O testemunho da dona Joaquina. Tem uma foto? Já vai aparecer. Dona Joaquina, Vanúzia, sua filha mais velha, Vanessa, Jean, Giovanni, os seus 2 filhos, e Leonardo, seu genro. Essa mulher, uma senhora de 50 anos de idade, e ela é mais ou menos desse tamanhozinho assim. E a história dessa mulher é muito triste. Ela casou-se, juntou-se com uma pessoa que achava que a amava, que achava que ia dar um futuro bom para ela, e esse homem começou a beber, e a maltratá-la. De certo modo que um dia, os filhos pequenos, ela teve que fugir, porque esse homem pegou um facão e falou assim: eu vou matar você e todos os seus filhos. E ele saiu correndo atrás dela, e ela fugiu com os seus filhos, e ele totalmente embriagado, caiu ali, e ela fugiu. E debaixo de um pé de pau, que eles chamam, que é debaixo de uma árvore, ela elevou os seus olhos para Deus e falou: Senhor, me dá uma casa, me ajuda a cuidar dos meus filhos. Essa mulher foi indo até que ela chegou na Barra de São Pedro. Ela é uma senhora quilombola, descendente ali de escravos que moravam num lugar, de uma aldeia quilombola lá ainda tem muito ainda. E ela foi para a Barra de São Pedro, e ali ela mesma construiu uma casa. Tem uma outra foto da casa antiga dela. Uma casa de pau a pique, que para a gente entrar na casa, a gente tinha que se abaixar, porque a porta, o pé direito muito baixo, e ali ela criava os seus filhos. E eles pareciam uns bichinhos, porque era chão batido, não tinha eletricidade na casa. E essa mulher vivia uma vida muito triste. E o marido, quando as crianças eram pequenas, ele chegava em casa embriagado, ele sempre estava embriagado. E se ele visse as crianças comendo ali no prato, ele pegava a comida, jogava no chão o prato e pisava em cima. E não deixava ninguém comer. De tal maneira que dona Joaquina, para ela alimentar os seus filhos, ela tinha que pegar comida, levar no meio do mato, e ali dar comida para as crianças. E era um sofrimento de uma mulher sendo espancada na frente dos seus filhos, sendo abusada na frente dos seus filhos, e os seus filhos vendo tudo aquilo ali. Um dia nós chegamos naquele lugar, e a primeira vez, em 2019, que nós estivemos naquele lugar, Deus falou assim para mim: eu vou fazer algo novo na vida dela. E eu lembro que eu fiquei procurando uma saída, porque eu era novo ali, a primeira vez que eu tinha ido no impacto. E quando você vai a primeira vez ali no impacto, você quer resolver o problema de todo mundo. Não é isso, Carlinhos? Você fala assim: não, eu vou resolver o problema desse. Aí você vai: e agora? Mas você tem que ouvir o Senhor. E eu lembro que nós passamos aquele ano orando,
né? Eu lembro que o líder da missão falou assim, não, quem tem que cuidar é a igreja. A igreja daqui. Eu falei assim, mas a gente não pode fazer nada? Eu falei, mas a igreja tem que cuidar. Eu falei, tá bom. Né? E eu lembro que em 2020 nós fomos de novo. E aí foi claramente, Deus falou assim, faz a casa dela. Mas aquela mulher não havia se convertido. Aquela mulher ainda não estava andando com Deus. Mas o Senhor falou assim para mim, não importa, ela é minha filha. Ela é minha filha. Faz. E nós começamos, eu lembro que isso nós fomos em 2020, em janeiro, em março parou tudo o Brasil. Pandemia. A gente não conseguia fazer nada, não podia sair de casa, todo mundo ali. E eu lembro que chegou em julho, agosto, bateu uma chuva lá e derrubou a casa dela. Essa casinha que você está vendo aí. E Deus falou assim, constrói a casa dela. E um dia eu, em casa eu comecei a chorar, minha esposa lembra, meus filhos lembram, eu comecei a chorar. E ela falou, o que você está chorando? Estávamos todos em casa. Eu falei assim, eu preciso fazer a casa da dona Joaquina. A casa dela caiu. Eu preciso fazer. E como que eu ia lá, se estava tudo fechado, o aeroporto fechado, aquele negócio todo. E ela falou assim, não, aí ela viu do meu desespero, o jeito que eu estava, e eu estava transtornado, eu não posso morar numa casa que eu moro, e ver a minha irmã numa casa dessa. E eu peguei e juntei os arquitetos lá, tem muitos estudantes de arquitetura e arquitetos lá na galera, e nós juntamos os arquitetos e falamos, vamos fazer o projeto da casa dela. Mas nós não tínhamos R$1. Tudo fechado, a gente sem ganhar muito dinheiro por causa da pandemia. Vamos fazer o projeto. Ligamos lá para o pastor Jairo da Barra de São Pedro, chamamos a dona Joaquina, como a senhora quer a sua casa? Porque eu tinha que fazer como se fosse para mim, como se fosse para um cliente meu. E nós entrevistamos a dona Joaquina, ela falou, a cor eu quero tal, isso eu quero tal. Eu falei, tá bom. Nós desenhamos a casa. E começamos a ligar para os irmãos, nós temos um projeto de Deus. Nós temos um projeto de Deus. A gente não tinha recurso. Mas quem mandou fazer o trabalho tinha todo o recurso, tem todo o recurso. Quem mandou fazer a obra tem todo o recurso. E ali na nossa entrada começou a entrar mais, ajudamos alguns irmãos, já começaram a ajudar mais. E eu lembro de uma história de um irmão. A gente precisava colocar o telhado. E aí eu liguei para o irmão, ele falou, o que tem aí para poder ajudar? Aí eu falei assim, tem o telhado. E ele falou assim para mim, quanto que custa o telhado? Daí eu falei, custa tanto. Ficou esse valor aqui, que a gente fazia os orçamentos. E ele começou a chorar no outro lado da linha, chorava. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Eu falei, rapaz, eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário. Mas uma pessoa me pediu para fazer um serviço. E eu fiz o serviço. Meu irmão, o que você está falando é exatamente o valor que a pessoa acabou de me pagar. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do telhado da casa da dona Joaquina. Porque quando Deus manda você fazer algo, Ele dá o recurso. Talvez você olha, por isso que nós agimos em fé, minha irmã. Mas quando Ele fala assim, faz. Ah, mas eu não tenho recurso. Não, mas Ele mandou fazer. Não importa se eu tenho recurso, se eu não tenho recurso, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde. Sabe por quê? Porque Ele está mandando fazer. Quando Ele fala assim, aquele que crê vai fazer as obras que eu faço, está falando assim, aquele que se posiciona, aquele que se dirige, porque toda a suficiência, tudo depende dEle. Depende de Deus, não depende da gente. Porque se dependesse da gente, não precisava de fé. Eu tenho recurso, eu vou lá e faço. Não preciso de fé. Essa mulher começou a obra na casa dela. E eu lembro que um dos relatos do pastor Jairo, ele pegou os 2 meninos que eram adolescentes, e eles iam começar a fazer a massa, e os 2 começaram a brigar. Porque eles eram como bichos, que andavam só no meio do mato. E tanto é que você não via eles. Eu nunca tinha visto eles até... né, Marcelina? A gente não tinha visto eles. Mas eles iam e o pastor começou a ministrar a palavra. E ele falou assim, então todo dia vamos fazer o seguinte, no final do dia, a gente senta aqui debaixo dessa árvore e eu vou trazer uma palavra para vocês. Todo dia.
As pessoas do povoado, gente, porque era uma tamanha miséria a vida dela e dos seus filhos, que as pessoas do povoado, todo mundo ia ver. O que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo a casa para ela? É vereador? É político? É o quê? Porque essa mulher não merece. Ela não merece. Olha a situação dela, de tamanho, porque é chamado a Vila dos Porcos, naquele lugar. A rua, imagina do quê? Era chamado. E Deus começou a construir uma nova história. No meio da obra, no meio da situação, o pastor parava e as pessoas vinham e falavam assim, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão fazendo isso? Porque nós amamos pessoas. Porque Deus fala que nós devemos amar o nosso próximo. Mas ela está indo para a igreja de vocês? Não, porque precisa ir. Ela é filha de Deus. Nós já vemos ela assim. Nós já vemos seus filhos assim. E passou alguns dias, no decorrer ali da obra, a dona Joaquina falou assim, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Ninguém pediu para ela entregar a vida para Jesus. Aí a sua filha falou assim, porque assim lá, gente, há uma quebra de paradigma. Por exemplo, eles são católicos, mas não praticantes, mas você ser cristão ali, você está passando para a lei dos crentes. E é um rompimento com a sociedade. É uma coisa que o filho, muitas vezes, ele se converte e ele é expulso de casa. Falando, você não vai ficar mais aqui. Agora você se tornou crente. Não é isso, Carlinhos? Agora você está fora. Manda-o embora. E essa mulher ali rompeu e a sua filha, eu lembro do dia do batismo dela, ela falou assim, mãe, eu também vou me batizar. A sua filha mais velha. Passou algum tempo, a sua filha mais nova resolveu se batizar. Passou algum tempo, os 2 meninos resolveram se batizar. E um dia eu estava lá, aí me apresentava, olha, esses são os filhos da dona Joaquina, eu nunca tinha visto. 2 meninos. E a gente começou a pregar a palavra, e ele amava as escrituras. Eu lembro que um dos nossos irmãos, ele não tinha Bíblia, e nós fomos, o irmão falou assim, não, eu vou dar minha Bíblia para você. E ele segurou aquela Bíblia com um desejo, com um amor tremendo para aquela palavra. E eu lembro que eles se batizaram. Depois que eles se batizaram, nós tivemos a família dela, ela tinha um irmão, seu Francisco, que já está com o Senhor, que nós conhecemos um dia, e esse homem, ele não falava, ele latia. Você ia falar com ele, né? De tão bruto que era. A mão dele era enorme assim, né? Era bruto. E um dia, esse homem, nós fizemos a casa dele também. E esse homem, ele estava ali, e alguns irmãos sentaram com ele e falaram assim, eu nunca vi uma pessoa tão doce em toda a minha vida. Jesus transformou a vida do irmão dela, e da cunhada dela, e das 3 filhas da dona Maria, que eram sobrinhas dela. Não, 4 filhas da dona Maria. E Deus foi salvando pessoas, salvando pessoas, salvando pessoas. Deus salvou aquela família. E se você vê o testemunho daquela mulher, ela testemunhando em todos os lugares o que Deus fez na vida dela. Deus fez na vida dela. Muitas pessoas se uniram ao Senhor por causa desse testemunho. Enquanto nós fazíamos as casas, os vizinhos vinham e falavam assim, eu quero ajudar isso daqui. E se envolveram naquele amor e foram ministrados pelo Senhor naquele lugar. Nós estávamos num povoado, então nós saímos e vamos mais ou menos 50 pessoas, e chegamos num povoado chamado Extrema. E uma senhora, nós chegamos nas casas, é muito diferente daqui, mas nós chegamos nas casas, batemos na casa, ô de casa. E o gostoso lá é que o sertanejo é muito amoroso, ele abre a sua casa, e nós entramos, e ali tomamos um café quente, né? Num sol de 40 graus, um café quente. Como eu não tenho problema, amo café quente, então beleza. E alguns irmãos entraram na casa, nesse povoado, e tinha uma senhora de mais de 80 anos de idade, deitada no chão de terra. E ele falou assim, por que a senhora está deitada? Porque hoje ela vai morrer. Porque ela já está no final da vida.
Acabou para ela. Mas por que vocês não levam no hospital? Eu falei assim, porque não tem hospital aqui perto. Porque nós não temos como levá-la. E ela estava ali deitada, quase que desacordada. E esses irmãos da equipe falaram assim para ela, para aquela família, nós podemos orar por ela? Podem, não tem problema. Para eles é uma extrema-unção. Vai orar, o padre não veio mesmo, vai dar extrema-unção para ela, vai em paz. E assim. E no momento que aqueles irmãos oraram, impuseram as mãos sobre aquela senhora, foram embora. E nós temos um culto que nós chamamos todas as pessoas para um lugar central ali da comunidade. E ali, no caso, era uma praça de extrema, é uma praça grande, que o povoado é maior. Quase 600 pessoas no povoado naquele culto, pastor. Uma ação de Deus de cura muito forte naquele lugar. As pessoas, enquanto nós ensinávamos algumas músicas e cantavam, eles eram curados, as dores iam embora, a tristeza ia embora, a depressão ia embora. Porque Jesus falou assim, que aqueles que crescem em mim, eles fariam as obras que eu faço e coisas ainda maiores. E aqueles irmãos crendo naquilo que Deus vai fazer, de repente uma mãozinha bate no ombro do irmão e fala assim, foi você que foi na minha casa. E eu estava ali deitada para morrer. E agora eu estou aqui de pé. Deus me curou. Aquela senhora, eu lembro do rosto dela, que ela estava com um batom vermelho enorme, uma senhorinha. Um batom enorme, lembra, Cláudio? E ela falou assim, Deus me curou. E ali ela pulava, ela dançava. Deus havia tirado ela das portas da morte. Porque alguém resolveu ouvir o Senhor, impor as mãos sobre os enfermos, e eles vão ser curados. Está escrito na palavra. Esses sinais acompanhariam os pastores, é isso que está escrito o texto? O que diz o texto? Esses sinais acompanhariam os presbíteros, é isso? O que está escrito no texto? Esses sinais acompanhariam os que crerem. Se você crê, meu irmão, esses sinais vão acompanhar a sua vida. E coisas maiores Ele vai fazer. Eu vou contar outro testemunho da dona Rita. A dona Rita, uma senhora que tem 4 filhos e ela... Eu lembro que um dia o pastor me conta a história que ele foi fazer uma visita e chegou naquela casa, todos dormindo no chão, não havia um colchão na casa, nenhum, pastor, nenhum. E entrou na casa sem condições, sem comida, e agora? E aquele pastor, gente, o salário deles é muito pequeno. Pensa um salário pequeno, então é menor ainda, aí você corta metade, é isso aí o salário do pastor. É menos da metade de um salário mínimo. E esse pastor, ele pagava aluguel ali no povoado, ele tinha 2 filhos para cuidar, e Malemar conseguia pagar as contas dele. E ele chega e vê uma situação dessa. Você imagina um homem de Deus vendo uma situação dessa? Ele olha e fala, Senhor, me dá algo. E ele viu um colchão na rua. Alguém tinha jogado o colchão. E ele fez uma capa, foi lá, levou para a família. O povoado falou assim, o pastor virou lixeiro agora, está pegando as coisas no lixo. E ele deu ali um colchão de casal para a mulher dormir com os seus 4 filhos. E ele olhava para aquela casa e falou, não pode ser, não pode ser. E um dia nós fomos no impacto lá, nós fomos ver a casa da dona Joaquina, depois que ficou pronto, levamos os irmãos. Aí ele falou assim para mim, vamos ver uma outra casa? Aí eu já sei que quando eu chego eu vou perder, não tem jeito. Vou perder. E aí eu cheguei para alguns irmãos e falou assim, você quer arrumar um problema para você? Não foi, Marcelo? Eu falei, se você quer arrumar um problema para você, o irmão, eu quero. E o outro falou assim, eu também quero. Olha, onde você vai se meter? Não, eu quero arrumar um problema para mim. Então eu falei, então vamos lá. Nós chegamos na casa dela. Alguns irmãos não conseguiram entrar. Por quê? Porque o coração dele não deixou, ele não conseguiu, ele falou assim, eu não consegui entrar. Mas ele, na hora, ele assumiu um compromisso diante de Deus. Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo. E os nossos arquitetos, juntamos de novo nossos arquitetos. Vamos fazer a casa da dona Rita. E era uma casa velha, não tinha armário, não tinha fogão.
não tinha cama, tinha um colchão velho no chão. Não tinha uma despensa, não tinha um banheiro, não tinha uma geladeira. Essa é a dona Rita. E não tinha banheiro. Deus falou assim para mim, falou assim, faz a casa dela. E nós juntamos os irmãos, e eu lembro de um irmão que chegou para mim e falou assim, rapaz, eu estou junto com você no projeto. Estou junto no projeto. E ele tem um trabalho, e ele falou assim, toda a renda desse serviço vai ser para isso. E ele falou assim, que todos os negócios, o melhor ele pegou e tirou. Ele falou assim, naquele tempo Deus abençoou tanto, e aquela pessoa nunca passou tanto serviço em toda a vida dele. E Deus tinha falado algo para mim. Sempre quando a gente faz a casa, a gente não coloca móveis, mas a gente resolveu fazer a casa e colocar todos os móveis dentro da casa. Eu lembro que eu fui uma vez no sertão, e eu cheguei lá, eu participei de um batismo, e o pastor falou assim, não, você vai me ajudar a batizar. Eu falei, não, pode batizar. Ele falou, não, você vai me ajudar a batizar, e eu batizei a dona Rita. E eu fiquei mais apaixonado pela dona Rita ainda. E Deus falou com a gente muito claro para fazer aquela casa, e nós começamos a construção. Meus queridos, Deus falou assim, faz. Ah, Lori, você tinha todos os recursos? Não tinha, meu querido. Sabe, nós só obedecemos o que Deus mandou fazer. E todos os recursos vieram. E eu lembro que nós terminamos a obra com o caixa zerado, não tinha nada. E eu falei, agora é a hora dos móveis. E nós fizemos algumas cotações. Ficou R$ 6.600 a geladeira, o fogão, as camas, a fronha, tudo lá que a gente precisava colocar. E eu lembro que nós recebemos de doação R$ 6.600. Deus supriu em tudo. Sabe por quê? Porque quando você crê, você vai fazer aquilo que Ele fez, e coisas ainda maiores. Em Atos 10, 37, fala que Jesus percorria por toda a Galileia e Judeia fazendo o bem. Jesus fazia o bem. Você acha que Jesus, na hora que Ele passava diante de uma casa que não tinha comida, o que Ele fazia, meu irmão? Ora a Deus. Não, meu irmão. Não. Ele sabia que o Pai queria providenciar aquilo. Nós chegamos numa casa, eu vou emendar uma história, depois eu volto para a dona Rita de novo. Mas nós chegamos numa casa e a pessoa falou assim, foi Deus que mandou vocês aqui. Foi Deus que mandou vocês aqui. E aquela senhora alegre, foi Deus que mandou. Aí alguém perguntou para ela assim, por que você está falando que Deus que mandou a gente aqui? Porque ontem eu não comi. Ontem eu não fiz nenhuma refeição. Mas eu orei a Deus. E Deus falou assim, amanhã você vai comer. E na hora que nós aparecemos, e nós já aparecemos com as cestas básicas, ela falou, tá vendo? Ela abriu um armarinho dela, assim, do quarto um pequenininho assim, porque, gente, não tem a despensa que você tem. Ela abriu o armarinho e falou assim, tá vendo, não tem nada. Mas Deus, eu orei. Você, meu irmão, você, minha irmã, é a resposta de oração de alguém. Quando você crê, se você tiver ali com os seus ouvidos no Espírito Santo, atento ao que Ele está falando, e você vai ser a resposta de oração. Por isso que Jesus, Ele estava com o ouvido assim grudado no Espírito Santo, e o Espírito Santo falou, vai para cá, Jesus. Ele ia, vai para lá, vai para Naim, corre lá para Naim que tem uma viúva lá, e ela está esperando, e ela está desesperada, e ela está orando, e ela está precisando que alguém toque no filho dela, e diga assim, levante menino. Deus chamou você, se você crê, para experimentar essas coisas. Sabe por que a tua vida está tão chata? Sabe por que você anda reclamando tudo? Porque você não está cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque não tem tempo para chatice. Não tem tempo para reclamação. Ai, o pastor não pregou bem hoje. Ah, meu irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo,
A Bíblia, um homem de Deus um dia falou assim, que quando as cadeiras oram, o pastor pega fogo. Quando as pessoas oram, o pastor pega fogo. E se ele tiver incendiado aqui, ele vai incendiar as pessoas aí. A dona Rita recebeu Jesus na sua vida, foi batizada, as suas filhas, toda a sua família foi restaurada. Nós tivemos um tempo de oração antes de entregar a casa dela. Porque eu falei assim, vamos lá conhecer a casa antes de entregar. E nós fomos, alguns irmãos aqui que estão aqui, Lucas, João, Marcelino, estavam lá junto comigo. E nós entramos naquela casa e começamos a orar. Nós caímos no chão. A presença de Deus era tão forte naquele lugar. Tão forte naquele lugar. É como se Deus estivesse falando aqui. Estivesse falando para a gente assim, eu estou nisso aqui. Eu aprovo isso. É como se Deus estivesse falando como falou para Jesus. Vocês têm feito aquilo que eu chamei vocês para fazer. Porque nós temos feito coisas sem esperar nada em troca. Havia um culto na praça e nós conversamos, o pastor ministrou a palavra e eu lembro que Deus falou assim para mim, ore por cura e pessoas vão ser curadas. E eu peguei o microfone e eu chamei pessoas e comecei a ministrar. E um homem do povoado que todo mundo conhecia, aquela pessoa de trabalho, aquela pessoa da roça, ele havia sofrido um AVC. E ali o seu lado, todo o seu lado direito não se movia. Eu não lembro se era direito ou esquerdo, mas não se movia. Aquele homem estava em depressão porque não podia trabalhar. E eu lembro que Deus me deu uma palavra, falou, Deus está curando você agora. E aquele homem foi para frente, nós tocamos nele e ele começou a mexer o seu braço perfeitamente. Todo o povoado viu a glória de Deus naquele dia. Porque todo mundo o conhecia, porque simplesmente eu obedeci, e aquela impressão interior do Senhor falando assim, impõe as mãos que eu vou curar, porque o Espírito Santo nos dá essas impressões. Jovens que nós temos mandado para o sertão do Brasil, voltam completamente incendiados nos seus corações. Completamente incendiados. Vocês não têm ideia como eles voltam. Porque é como se eles estivessem escrevendo Atos 29. Agora a vida deles mudou. Agora eles se consagraram ao Senhor. Jovens têm enterrado seus corações ali no sertão. Eles têm falado para o Senhor, Senhor me usa. Lá nós temos um projeto que a nossa hamburgueria, um dia que você for na Carisma, nós temos uma hamburgueria que ela ajuda a sustentar todo o Ministério de Jovens e Adolescentes, e também ela ajuda no sertão. E nós temos alguns projetos que nós apoiamos, um desse é o projeto Bola para Cima, certo, né, João? Bola para cima, porque eu sempre falo bola para frente, bola para cima. No meu caso é bola para cima, que se eu for chutar, eu sempre vou chutar para cima, porque eu sou ruim de bola. Mas, bola para cima. E o que acontece nesse projeto? Homens casados que antes saíam do seu trabalho e iam para o boteco beber, e chegavam em casa bêbados, agrediam suas esposas. Agora estão no projeto do futebol. Lá agora eles chegam, eles têm uma oração. Lá agora eles chegam, eles têm um tempo com a palavra de Deus. Lá agora eles chegam, eles oram. Não pode xingar nenhum, xingar o outro. Não pode brigar um com o outro. Porque eles querem jogar bola. Né? E lá nós compramos chuteiras, porque eles jogavam descalços, porque não tinham condição. Você imagina, o salário, a média de salário das pessoas lá, 400, 500 reais por mês. Para sustentar a sua família. É um outro Brasil. E ali agora a gente conseguiu comprar uniforme para eles. E eles têm, em alguns campeonatos estaduais, estão ganhando todos os jogos. E esses dias eles ganharam os troféus. E eles falaram assim, pastor, nós queremos receber lá na igreja. Lá na igreja. Tem mudado a mentalidade deles. Tem feito algo diferente na vida dos filhos.
Muitas crianças e adolescentes têm participado desse projeto, um projeto simples. E eu lembro que eu cheguei, e a gente vai ajudando esses projetos por um tempo, alguns meses, depois a gente fala, vamos analisar de novo. E eu lembro que eu cheguei agora em agosto, no começo de agosto, quando nós subimos para lá, e eu tinha falado com a minha esposa, eu falei assim, agora nós vamos mudar o projeto. E Deus falou assim, você não vai mudar nada, porque você tem que continuar fazendo isso aqui. Porque eu estou fazendo uma grande obra nesse lugar. Eu estou fazendo uma grande obra nesse lugar. E pessoas têm sido mobilizadas lá em Osasco, que a hamburgueria tem muitos voluntários que ajudam e sabem para onde está indo. E abençoando pessoas. Quando crianças recebem uma chuteira e a alegria deles. É maravilhoso. Muitas pessoas têm sido batizadas naquele lugar. O que dizemos da Serra do Inácio? Vocês vão receber aqui o pastor Edgar, domingo que vem. Gente, ele é desse tamanhozinho assim. Mas ele carrega algo de Deus que é incrível. A insistência desse homem de uma palavra de Deus num lugar que as pessoas têm um coração duro, mas ele sabe que Deus vai fazer. Ele não desiste. Ele falou assim, muitas vezes veio na minha cabeça, desiste, mas eu não vou desistir, porque Deus vai fazer algo aqui nesse lugar. Deus vai fazer algo. Um lugar de céus abertos. Um lugar que você começa a orar, e a presença de Deus vem e se derrama sobre a vida. Eu lembro que nós fizemos uma devocional nesse lugar, e nós começamos a devocional 9 horas da manhã, meu pastor. Era 2 horas da tarde, ninguém conseguia sair daquela devocional. Era uma devocional. Tamanha era a presença do nosso Deus. Ninguém conseguia ficar de pé naquele lugar. Ninguém ousava ficar de pé. Uma vez em um tempo de oração nesse lugar, eu fui jogado ao chão. Eu pensei que tinha um carro em cima de mim. Eu falei, de onde veio esse carro que está sobre o meu peito? Era a presença de Deus. Ninguém ousava ficar de pé naquele lugar. Tamanha a presença de Deus. O que eu posso te dizer do Bate-Maré, lá do outro lado, lá no Piauí, de um lugar que a igreja que mais cresce, que eu estou vendo no sertão, é naquele lugar. Eu lembro de uma vez, Carlinho estava lá, e me chamaram para ministrar naquele lugar, e eu comecei a pregar. E o Espírito Santo falou assim para mim, você prega sobre o Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí eu falei, Espírito Santo, mas não é o culto do amigo? A maioria não conhece Jesus. Ele falou, você prega sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Jesus, mas não é o culto do amigo? Você prega sobre o batismo com o Espírito Santo. Tá bom, Espírito Santo. Porque nós temos que ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. E eu lembro que eu me ajoelhei antes, com muito temor de como falar. E eu me ajoelhei e a minha esposa falou assim, do seu lado, tinha alguém testificando o que você estava orando. Eu falei, o que era? Um escorpião. Eu falei, como ele estava? Com a mãozinha levantada. Eu falei, tudo bem. E ela falou, e agora? O que eu vou fazer? E eu ajoelhado no chão lá, né? E eu comecei a pregar, falando sobre o Espírito Santo. E eu estava pregando ainda, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Gente, um barulho de muitas águas. Eles oravam em outras línguas como eu nunca ouvi na minha vida. E eu até que na hora que o Espírito Santo desceu sobre eles, eu falei, o que eu fiz? E o Espírito Santo falou, você não fez nada, quem está fazendo sou eu. E aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E eu lembro que tinha uma irmã, e ela morava ali próxima à igreja, e aí ela falou assim, eu orava em línguas, todo mundo falava que eu era doida. Agora está todo mundo orando em línguas aí, Glória a Deus, o que Deus tem feito naquele lugar. Uma igreja que construímos agora, uma casa pastoral, que vai ser uma casa refúgio para acolhimento de meninas em situação vulnerável. E uma irmã falou assim para mim de lá, falou assim, daqui nós vamos sair para outros lugares, pregando o Evangelho. E o Evangelho vai ser pregado em todas essas vizinhanças por aqui. Versículo 13 de João 14, diz assim, e eu farei o que vocês pedirem, em meu nome. E eu farei o que vocês pedirem, em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho.
O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esse versículo está atrelado ao versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quando nós andamos com o Espírito Santo, Ele nos dirige a pedir aquilo que está no coração do Pai. Porque nós vamos pedir segundo a vontade dEle. E está escrito em João 15, versículos 7 e 8, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai, para que dê muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos. Então tudo o que você pedir, se você crer, se você andar com Deus, se você andar com o Espírito Santo, se você estiver ouvindo o Espírito Santo, aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Sabe por que você não vai pedir nada que esteja fora da vontade dEle? Nada, nada, nada. Você vai ter a certeza de que Ele vai te dar. A igreja de Jesus está se movendo para testemunhar de Jesus e do seu amor. Porque quando nós testemunhamos Jesus, nós testemunhamos o seu imenso amor. E os sinais acompanham a pregação da palavra. Isso está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 20. Diz assim: eles tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quando você prega a palavra do Senhor, o Senhor confirma a palavra com sinais que vão seguir a pregação da palavra. O que esses discípulos pregavam? Eles pregavam a autoajuda? Não. Eles pregavam opções teológicas? Não. Eles pregavam Jesus. Jesus é o ungido de Deus. Eles pregavam Jesus, aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Eles pregavam Jesus, aquele que derrotou a morte e que está sentado à direita de Deus, aquele que tem toda a autoridade, que diz assim para você: vai por todo mundo e prega o Evangelho. Esse Jesus que eles pregavam. Nós ficamos muitas vezes a igreja em discussões teológicas. É isso? É aquilo? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? E não pregamos que Jesus é o ungido de Deus. Ele é o Cristo. Ele que vai trazer libertação. Ele que vai trazer cura. Ele que traz a salvação. Ele que restaura aquele que está caído. Ele que levanta. Ele que levanta aquele que está caído. Ele que cura o cego. Ele que levanta o paralítico. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Nós não servimos um Deus que está morto, nós servimos um Deus que está vivo. Nós andamos com o Espírito Santo que fala: vamos junto, vamos fazer, vamos fazer. Talvez você está na tua casa e Deus falou assim: vai na casa daquela irmã, vai lá orar. Ah, Senhor, será? Se o Espírito Santo está falando para você orar, vai, meu irmão, vai, minha irmã. Ah, mas será que não é o diabo que está falando comigo? O diabo lá manda você orar, meu irmão. O diabo lá manda você ir para a reunião de oração. Vamos começar um tempo maior de oração. O diabo manda. O Espírito Santo está falando com você. Por isso que você precisa afinar os teus ouvidos para ouvi-lo. Começa a ter mais tempo com o Espírito Santo. Ele habita em você. Aquele texto que nós lemos fala assim que Jesus estava do lado dos seus discípulos. E Jesus fala assim para ele, assim, para os seus discípulos, fala assim: se eu for, o Consolador não pode vir. Se eu não for, ele não pode vir. Mas vai ser melhor para você se eu for. Porque quando eu for, ele vai vir sobre vocês. E ele estará em vocês. Jesus estava ao lado deles. O Espírito Santo agora mora dentro de você. Dentro de você. É o Paráclitos. O que eu gosto desse texto fala assim que o outro Consolador, a palavra ali é a palavra grega allos, que quer dizer um outro igual, não é um outro diferente.
Ele é o Consolador, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu advogado, Ele é o teu conselheiro, Ele que nos ajuda em nossa fraqueza. Meu irmão, você realmente não consegue, não tem força para ir lá orar por uma pessoa, não consegue, nós não conseguimos fazer uma casa, nós não conseguimos libertar uma pessoa, sozinho nós não conseguimos, mas com o Espírito Santo nós conseguimos. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá unção para fazermos. Ele que dá o poder, Ele é o poder de Deus ali em nós. Mas o Espírito Santo fala assim: eu não vou fazer sozinho, eu quero que você vá comigo. Ele te chama, 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 Ele está te chamando hoje aqui, Ele está te chamando. Ah, mas eu não consigo, não consegue, a gente não consegue. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos, e Ele habita em nós. Um homem de Deus chamado Francis Chan, ele falou algo num dos seus livros, chamado Deus Esquecido. Ele falou assim: se eu fosse o diabo, e a minha intenção fosse frustrar os planos de Deus, eu faria de tudo para que as pessoas sentadas nos bancos das igrejas ignorassem o Espírito Santo. Meu irmão, se você ignorar o Espírito Santo que habita dentro de você, sua vida vai ficar chata demais. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar com um texto de 2 Timóteo 1, versículo 6 e versículo 7. Abre aí comigo, Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Você pode ficar de pé comigo? Vou pedir para aquela moça que estava tocando o teclado, se ela puder. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Talvez você falou para Deus: Deus, fala comigo. De tudo que eu falei, você podia guardar isso no teu coração. De tudo que eu falei, você podia guardar isso no seu coração. Por essa razão, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, eu te admoesto, eu te corrijo, eu falo para você que reavives o dom de Deus que há em você, pela imposição das minhas mãos. Tem uma outra tradução que fala assim: mantenha acesa a chama do dom de Deus que há em você. Pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um posicionamento de medo. Deus não nos deu espírito de covardia, daqueles que se dobram a situações difíceis por causa do medo. Deus nos deu um espírito, uma atitude. Ele não nos deu um espírito, uma atitude de timidez, de se dobrar àquela situação e falar: não vou. Mas de poder. A palavra ali, a palavra dunamis, é poder para realizar, é força. Ninguém tira a miséria da sociedade sem o poder de Deus, porque o diabo está entranhado ali na miséria, na opressão, nas doenças. Ele está ali: é meu, ninguém vai entrar aqui sem o poder de Deus. Jesus fala assim, que aquele que cresce em mim faria as obras que eu faço, que eu fiz, que eu tenho feito, e coisas ainda maiores. Deus, Ele não te deu o espírito de medo, meu irmão. Ele te deu de poder. Por isso que
Paulo fala para Timóteo: reaviva o dom que é em você. Enquanto eu orava por vocês, eu vi uma igreja pegando fogo. Eu vi pessoas incendiadas. Eu vi vocês entrando nas casas e tocando pessoas, como nós vimos lá no sertão. Alguns irmãos entraram numa casa, três meses, né, que aquele homem estava deitado na cama, né? 3 meses um homem deitado na cama com uma profunda depressão. Ele não saía do quarto dele mais. E os irmãos entraram na casa. Nós podemos orar, o homem estava lá. E ele deitado lá. Nós podemos orar? Podemos. A palavra começou sendo ministrada naquele lugar. Pouco hora o homem se levantou e chegou lá na sala. A mulher tomou um susto. Bem, ele sentou no meio dos irmãos, por causa da presença de Deus, simplesmente porque eles obedeceram. Entra nessa casa, entra nessa casa. Não é nós que fazemos nada, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Jesus se movia pelo Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos fala assim, que tudo começou depois do batismo que João pregou, o qual ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo bem, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você não entrega a cesta básica no meio das situações de moradores de rua, de pobres, não leva alimento sem o poder de Deus. Oh, xaralabá, cataralabá. Oh, xacataralabá. Reaviva o dom que é em você. 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 O dom para quê? Poder para quê? Poder para amar. Poder para amar. Aqui a palavra ágape, amor incondicional. Um amor que não tira, mas põe. Um amor que toca. Um amor que introduz as pessoas ao convívio. Tem pessoas que estão hoje falando assim: eu vou me matar porque a minha vida acabou. E você tem a cura para aquilo. Você tem o remédio para aquilo. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Você tem. Reaviva o dom que é em você. Reaviva o dom que é em você. Reaviva o dom que é em você. Deixa eu falar algo para você. Não importa a tua idade. Eu comecei com uma história das ilhas Hébridas, de 2 mulheres, Peggy e Christine Smith, 82 e 84 anos de idade. Eu comecei com uma história de 2 mulheres, que uma era quase cega e uma totalmente corcunda, um problema muito ruim na sua coluna, mas que tinha uma palavra de Deus. Reaviva o dom que é em você. 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 Xaralabá, cotorolobolobolobolobo. Checatahabalabatsorolobolobolobolobo. Deus te chamou para ser um pastor. Deus te chamou para pregar o evangelho. E Ele já te mostrou até onde é que você vai pregar. Toda vez que você passa por esse lugar, queima o teu coração. Meu irmão, o que você está esperando, meu irmão? Seja cheio do Espírito Santo. Não é a tua palavra que vai convencer ninguém, é o Espírito Santo. Ele convence do pecado. Ele convence, Ele convence, Ele convence. Oh,
Shakataralabalaba shodolobolobololoma. Shekataralabalabalabalabalabalabala. Shokotohobololob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 
Ore em outras línguas, ore em outras línguas. Ore em outras línguas. A palavra diz que quando nós oramos em outras línguas, nós ativamos a nossa fé. Nós edificamos a nossa fé. Deus te chamou para coisas ainda maiores. Deus te chamou para coisas ainda maiores. Deus te chamou para coisas ainda maiores.